Tá, então o Juliano Tamura trazendo esse relato. A gente já está em contato com o prefeito de Cosmópolis, o Júnior Felisbino. Bom dia, prefeito. Bom dia, um abraço a todos da CBN. Prefeito, o senhor confirma essa informação? Há necessidade e acabou sendo decretado a estado de emergência? Com certeza. A gente tem aqui, a nossa represa tem 110 hectares de espelho d'água. Pela régua, como foi dito aí na reportagem, diminuiu de 4,5 para 2,5 metros. É a única represa que abastece, o único reservatório que abastece toda a cidade de Cosmópolis. E não tem outro jeito senão a gente decretar emergência para nós fazermos o que é necessário fazer de maneira mais rápida. Eu preciso colocar aqui, veio um grande lodo, né? Não sei se foi por causa de uma chuva na região mogiana, não se sabe ainda a causa, mas veio uma grande quantidade de água, com lama, tudo, que ficou bem próximo à nossa ETA. Nós vamos precisar aqui colocar draga, retro, PC, tirar essa lama, afundar um pouco mais aqui para a água chegar de maneira melhor aqui para a ETA. E ainda colocar bombas, né, de 50, 100 metros para frente para a gente fazer a captação de água. Então não tem como fazer se não for de maneira emergência. O bem mais essencial que tem na vida é a água. E eu não posso deixar que isso falte para a população. E assim, já está faltando em alguns pontos. Estou levando um caminhão-pipa para as escolas, para postos de saúde, para não ficar desassistidos. Mas é necessário nesse momento aí, inclusive com a sua audiência, a gente conscientizar o povo para economizar nesse momento, que nós vamos passar aí uma semana difícil. Prefeito, o senhor citou então uma possível causa. A gente não teve chuvas fortes aqui na região nos últimos dias, mas o senhor acredita que pode ter sido uma chuva que tenha vindo de outra região, então isso pode ter relação então com esse rompimento? Com certeza, porque a gente tem aí o leito nosso aqui do rio Pirapitingui, que ele inicia um pouco para cima aí da região mogiana. Veio uma quantidade enorme de água, né? Você sabe que às vezes a quantidade, às vezes não está chovendo num local, mas é uma quantidade enorme de água que vem em outro local que choveu bastante. A gente vai pesquisar ainda essa questão dessas causas, mas o pior para nós agora aqui foi o rompimento dessa barragem, né? Nós temos um paredão aqui de 5 metros, 2 metros foi abaixo. Então a água foi para o ralo, literalmente, aí mesmo foi para baixo, foi lá sentido Rio Jaguari, sentido Rio Piracicaba. O senhor acredita que ainda há algum risco de desabamento em outros trechos da barragem? Olha, isso aí é só um laudo técnico para avaliar. Tem os engenheiros do município que vão estar acompanhando, tem os engenheiros do CREA, que acabou de chegar aqui para acompanhar também, tem os engenheiros da empresa, da usina Ster, que vão acompanhar também. Então, eu não posso ser leviano aqui e fazer qualquer tipo de afirmação. Aí apenas agora mesmo com o laudo, inclusive o DAE, Departamento do Estado, está vindo para cá, a Defesa Civil do Estado está vindo para cá para acompanhar isso de perto e a gente ter um laudo mais preciso se há ou não risco ainda de rompimento disso. O senhor falou do decreto de emergência. Na prática, isso significa o que para a população? Porque muitas das pessoas, né, lógico, a falta d'água é sentida ali na torneira, mas o senhor fala de serviços e outras questões, porque o decreto em si, ele contribui para o quê, administrativamente? Olha, o decreto, numa situação como essa, né, de calamidade, emergência, a gente não pode deixar faltar água para a população, né? A gente teve aí esse rompimento da barragem, esse grande volume de água que foi perdido no nosso reservatório. A gente tem que ter medidas estratégicas de emergência para colocar isso em prática realmente, para chegar a água, para a gente contratar caminhão-pipa, por exemplo, para levar água. Se eu tenho que fazer um procedimento licitatório na emergência, eu consigo já fazer de maneira, claro, bem organizada, mas não passar por esse procedimento burocrático que a lei federal 8.766 de 93 prevê, que é a questão dos contratos da administração pública. Então, são previsões que a lei nos dá para que a gente possa fazer contratações emergenciais para que lá na ponta não falte a água ou minimize, né, esses efeitos de falta d'água. E quantos dias o senhor acredita que esse estado de emergência permanece? Decreto ou pelo menos a situação na cidade? O senhor já tem uma estimativa? Olha, na verdade, assim, a emergência nossa é um período de 60 dias. Né, esse período de 60 dias para a gente colocar em ordem isso. Né? Se for necessário, a gente prorroga, mas eu acredito que nesse prazo de 60 dias, só para vocês terem uma ideia, a nossa represa hoje,
ontem ela estava cheia. Imagine um copo cheio transbordando. Hoje está um copo com um terço e sujo. Entendeu? Um copo com um terço e sujo. Então, não tem como a gente não fazer algo emergencial nesse momento, se não fazer esse decreto, se não fazer contratações emergenciais para a gente atender lá na ponta a população. Prefeito, tem uma questão também da segurança da população. Primeiramente, vale ressaltar que é uma área isolada, não tem habitantes no entorno, ninguém foi prejudicado, não houve nenhum ferido, nenhuma vítima, né? Não. Inclusive, ontem à noite, eu estou desde as 2h30 da manhã acompanhando esse caso. Fomos até a barragem, a Defesa Civil já entrou em contato com a população ribeirinha, que esteja um pouco para baixo, mas assim, ficou longe da barragem. Então, assim, nenhum risco, nenhum tipo de vítima humana nesse momento. E o senhor citou, então, a população ribeirinha, e o senhor disse que essa água seguiu ali rumo ao Rio Jaguari, Rio Piracicaba. Exatamente. Diante da força dessa... O Pirapitingui, ele encontra com o Jaguari, e lá na frente vai formar o Rio Piracicaba. Por isso que ontem à noite a gente já avisou os municípios de Americana, de Piracicaba, porque a gente sabe que o Rio Piracicaba também não é raro o Rio Piracicaba transbordar, e a gente imaginou que isso poderia chegar lá no Rio Piracicaba. Por isso a gente tomou as medidas mais rápidas aí possíveis para não causar nenhum tipo de transtorno lá embaixo. É exatamente isso que eu ia questionar, se diante da força dessa água não poderia causar um problema em outras cidades também, mas isso então também não aconteceu, né? Poderia até causar, mas pelo que eu vi, eu acho que não chegou com tanta força aí nos outros municípios, senão a gente já teria essa informação nesse momento. Uhum. Mas, prefeito, diante da ocorrência, as cidades da região ficam todas em alerta, né, prefeito? Com certeza. Até agradeço aí também os outros municípios que estão colaborando conosco, o município de Campinas, o próprio estado de São Paulo, municípios limítrofes nossos aqui querendo colaborar conosco, coisa que nesse momento a gente precisa de solidariedade, né? Então eu agradeço a região aí por nos ajudar nesse momento. Bom, para a gente finalizar aqui, prefeito, acho que o próximo passo que os moradores, não sei se o senhor já tem essa resposta, porque é muito difícil, a água que sobrou tem bastante lama. Para o abastecimento, os senhores usam agora o caminhão-pipa, como já disse, está levando para as escolas e tudo mais, mas os senhores já conseguiram entender se vão poder dar continuidade ao abastecimento, em que momento, ou isso é agora algo que não tem nem como prever? Não, o abastecimento ele continua, né? A gente está bombeando a água aqui do nosso reservatório. O que a gente vai precisar agora daqui para frente é fazer desassorear um pouco mais aqui à frente, juntou muita lama em frente ao tratamento de água, afundar um pouco mais, tirar essa lama, né? Buscar aí uma PC, um caminhão basculante, dar o destino correto desses resíduos e fazer com que a água chegue, né, no tratamento. Porque o leito do rio ele fica um pouco à frente aqui da nossa ETA. Nós já fizemos desassoreamento aqui já do leito do Pirapitingui e falta essa parte aqui, no caso aqui da frente da ETA, para a gente afundar um pouco mais para a água chegar com qualidade, para não ficar essa lama, esse lodo que existe hoje. Perfeito. Quero agradecê-lo pelas informações, a disposição aí. Estamos aqui com espaço aberto para os comunicados que forem necessários, prefeito. Agradeço a oportunidade e eu peço a gentileza de vocês e nos ajudando aí também nessa questão da conscientização, e aproveito a sua audiência para pedir ao povo cosmopolense que nos ajude economizando água nesse período difícil que a gente vai estar passando e vai passar um pouco mais ainda. Júnior Felizmino, prefeito de Cosmópolis, falando sobre o rompimento lá da barragem na cidade, e a gente também reforçando essa conscientização para a população. Obrigada, prefeito. Obrigado. Bom trabalho aí. Imagina, um abraço. E além de Cosmópolis,